comunicação, espiritualidade e gente. Rádio Vagalume. Começa agora. Mensagens que chegam pela manhã. Insights, músicas, interatividade, conteúdos que propõem mais consciência. Mensagens que chegam pela manhã. www.webradiovagalume.com. Fique à vontade entre nós. Onde quer que você esteja, seja bem-vindo ao Mensagens que Chegam pela Manhã, começando agora pela web radiovagalume.com, ao vivo pela manhã. E as reprises às 3 da tarde, 8 da noite e 3 da manhã. Eu sou o Flávio Siqueira, mais um entre tantos vagalumezinhos no Brasil e no mundo que se conectam agora em webradiovagalume.com para caminharmos juntos e como eu acabei de propor no Facebook, para que a gente veja por outras perspectivas. Isso não quer dizer que a perspectiva por onde você vê esteja errada. Eu não quero aqui mudar a sua perspectiva, eu não quero convencer você de outra coisa. Eu não quero dizer que tudo que você pensa está errado. Provavelmente não. Aliás, todos nós, em todos os nossos pensamentos, há coisas boas e outras que não são tão boas assim para todos nós. Não dá para você comparar e para você simplesmente tentar impor ao outro ou o seu pensamento como se o seu pensamento fosse melhor. Então a minha proposta aqui é que a gente caminhe para que a gente possa agregar ao nosso ponto de vista mais perspectivas. E assim a gente começa a enxergar mais. E você sabe que quanto mais você enxerga, menos problemas você tem com a restrição de olhar do outro. Isso deixa de te incomodar, isso deixa de ser um problema. Você começa a ver mais. E talvez a grande parte dos nossos problemas, dos nossos desconfortos na vida, esteja ligada ao fato de que a gente costuma se fixar aqui. Como se a partir dessa perspectiva onde eu vejo a vida inteira, não houvesse mais a necessidade do movimento. Então sempre que bate um vento, ou sempre que qualquer tipo de estímulo ao movimento acontece, eu simplesmente me acuo e me recuo nesse ponto. Fico aqui, preso, encostado, com as mãos machucadas de tanto segurar com tanta força aqui nesse poste que me fixa nesse ponto. E talvez os sistemas que nos rodeiam tenham essa intenção, porque é mais fácil você dominar, você controlar, você manipular uma sociedade em todos os níveis. Pessoas que não pensam, que não se movimentam e que estão simplesmente assim contentes, ali paradas, contentes no sentido da acomodação, né? E não sentem. Tem tanta coisa pra gente pensar, tanta coisa pra gente ver, tanta coisa pra gente aprender na vida, tanta coisa. O mundo é tão lindo e tão gigante, tão infinito. E nós, no entanto, nos fixamos em uma filosofia, em uma religião, em um pensamento único e achamos que está suficiente aqui. Então eu te convido a esse caminho aqui no Mensagens e também, é claro, a participar. Eu já vou entrar aqui no chat, o chat que está na página principal da rádio. É só você colocar o seu nome ali e interagir durante todo o programa de manhã. Eu vou interagindo com o chat, ouvindo o que as pessoas estão dizendo, comentando, respondendo. Então acesse o chat, põe seu nomezinho lá e participe. O nosso e-mail é contato@webradiovagalume.com, contato@webradiovagalume.com. Tem também a página do Facebook, enfim, todas as possibilidades para que você não fique quietinho e quietinha. Interaja, diga o que você está pensando, sentindo e esteja comigo aqui no Mensagens que Chegam pela Manhã. You got a fast car. Leave tonight, I live to die this way. A todos os loucos e loucas que ouvem Mensagens que Chegam pela Manhã, eu sei que muitas vezes você é chamado de louco ou louca por pensar diferente da maioria, mas somos sim. Que a gente possa assumir a nossa loucura e um ajudar a curar o outro. É na loucura do outro que a gente se cura. Loucos isolados ficam mais loucos ainda. Então que nós possamos nos misturar e aceitar a nossa loucura, para que a loucura de um seja remédio para a loucura do outro. Então quero aproveitar e mandar um beijo para todos os loucos que neste momento estão online no nosso chat. As pessoas estão chegando agora. Então tem a Valquíria, o Gustavo Ferreira de BH, Givanildo, Slade, Ione e o Júnior e eu. Todos estamos lá. A Ione inclusive diz: bom dia, Flávio e Vagalumes, aqui de folga, podendo ouvir a rádio ao vivo juntos, de um bom café e o frio que chegou aqui em Indaiatuba, no interior de São Paulo. Beijo lindo e lindo dia a todos. Muito obrigado, Ione. Saudade de Indaiatuba. Já morei aí durante um tempo e é uma bela cidade. Beijo pra você, tá bom? Quero mandar um beijo especial pro meu querido amigo Rodrigo Lobo, amigo de rádio. A gente já viveu, né, Lobo, tanta coisa juntos no rádio. Já trabalhamos em 3 rádios juntos. Na Metrô,
na Jovem Pan e na Nova Brasil. Meu querido amigo, o Lobo é aqueles caras assim que você fica muito tempo sem falar, mas quando encontra é como se fosse ontem, né? Amigos são assim. E ele me escreveu dizendo que tá ouvindo a rádio hoje, então fica aqui o meu beijo, o meu abraço pra você. Fico muito feliz que você esteja aqui, tá bom? Mensagens que chegam pela manhã. Fique à vontade entre nós. webradiovagalume.com. As mensagens não param de chegar. Por falar em loucos como somos, que tal o hino dos malucos agora com a Rita Lee, aqui no Mensagens que Chegam pela Manhã? Esse é o hino dos malucos, Rita Lee, aqui no Mensagens que Chegam pela Manhã. Você se identificou com a letra da música, não? De alguma maneira, em alguma dimensão da sua vida, você se considera maluco ou as pessoas consideram você assim, maluco ou maluca? Então por que você tem medo da sua loucura e por que você tenta mudar isso? Já reparou quantos movimentos você faz na vida na tentativa de enquadrar aquilo que as pessoas chamam de loucura no padrão normal de pensamento e comportamento que talvez não seja necessariamente o que você tem? Você já parou para pensar que a maioria das pessoas que se consideram normais e que seguem todas as cartilhas, todos os roteiros, todos os manuais, todos os caminhos e estradas assim de uma vida chamada normal, intimamente, no mínimo, se questionam em relação ao roteiro que tem seguido, não? Por que nós estamos vivendo numa era onde a síndrome do pânico, onde a depressão e doenças correlacionadas são tão intensas e tão frequentes? Eu sei que nós vivemos um tempo onde o diagnóstico evoluiu, isso obviamente conta, mas para além do diagnóstico, nas nossas relações do dia a dia e cotidianas, independentemente de diagnóstico ou de patologias, eu acho que fica evidente notar que as pessoas estão, como se diz aqui no Sul, fora da casinha, né? E não no sentido que a gente ouviu agora da Rita Lee, do maluco beleza, mas da descompensação, do desequilíbrio, da desarmonia, de não saber para onde vai. Por que é que hoje, por exemplo, a literatura da tal autoajuda vende tanto? Se você for ver entre os livros mais vendidos, inclua sempre algum livro de autoajuda, que não diz nada, não diz muita coisa, diz coisas meio óbvias, frases de efeito, aquela coisa, manuais, né? O que me incomoda na história da autoajuda é especialmente isso, é o manual, como ser feliz, como viver não sei aonde, como os 10 passos para a alegria, como na realidade a vida não é matemática, né? Não pode se colocar um manual onde se propõe, como é o caso na maioria das vezes, você simplesmente deixar para trás a infelicidade, como se a tristeza, na realidade, não fosse um dos componentes da nossa alma. Nossa alma é feita de tristeza, a poesia é feita de tristeza, a arte muitas vezes existe por conta dessa inquietude que existe nos seres humanos que não sabem muito bem como extravasar, como lidar, e então se produz. Arte é um dos elementos que se produz a partir também, obviamente que a arte não é feita só de tristeza, a alegria também pode produzir arte, mas quanta coisa linda foi feita, foi escrita, foi elaborada, pensada, inclusive por conta desse que é um dos componentes da alma. É claro, a alma não pode ser composta só de tristeza, porque senão ela definharia, assim como ela não pode ser composta somente de alegrias, gargalhadas, senão ela se entorpeceria. O equilíbrio é por trás dimensões de tristezas e dimensões de alegrias, mas a gente não sabe lidar com isso. O que a gente busca é a alegria publicitária, por conta dessa descompensação que eu dizia agora há pouco. Então a gente fica tentando se adequar ao discurso de seja obrigatoriamente feliz, pense como todos pensam. É claro que nesse todos, né, há variáveis, então há grupos. Dentro de uma mesma dimensão há subgrupos, mas você deve escolher um, né? Qual a sua religião? Qual a sua ideologia política? Qual a sua filosofia de vida? Quais os seus valores? E você tem que se enquadrar em um ou outro. Se você responde, não, eu não tenho religião. Hoje mesmo eu tenho um cara que está meio bravo comigo, porque é engraçado que, fazendo um parênteses aqui, eu estava pensando nisso hoje de manhã. Antigamente eu recebia uns xingamentos por conta de religiosos, assim, ainda recebo, mas enfim, antigamente era só isso, né? Você, o anticristo, eu recebia muito isso.
Ainda recebo mais ou menos, mas agora eu tô recebendo um outro tipo de xingamento religioso, que é o religioso político. Tem especificamente um cara que assina como doutorando, não sei o que tá me xingando. O cara já escreveu no blog, escreveu no YouTube, aí escreveu outro no YouTube, me xingando de autoajuda, porque como é que você fala desse líder político? E ele fala o líder que ele admira como Deus, né? Esse líder já fez muito pela população, e você fez o quê? Além da sua autoajuda barata, tal. Enfim, é um outro tipo de caixa, né? Um outro tipo de loucura, um outro tipo de fundamentalismo, de religião. Engraçado que num dos xingamentos ele incluiu assim: olha, eu não sou xiita, hein? Pois é. Aliás, essa foi a minha resposta. Pois é. Mas enfim, a gente vai se enquadrando, né? E hoje você deve escolher necessariamente um lado. Ou você é azul, ou você é vermelho, ou você é religioso, ou você é ateu. Aliás, as pessoas te qualificam assim quando você diz que não tem religião, então você não crê em nada, então você é um ateu, então você não tem moral, então você não tem ética, então você não... Uau! Então você não acredita que você é mais do que o corpo, e aí vai. Isso justamente para que as pessoas tenham controle sobre as outras. Quem não se encaixa nessas caixas é considerado de alguma maneira louco. Seja aquele que vai pro sanatório, coisa que felizmente hoje está se abolindo, né? Os hospícios estão em xeque e tem muitos lugares que estão se desfazendo dos hospícios, que são verdadeiras prisões de gente. Felizmente isso está acabando e está se fazendo outro tipo de terapia e de trabalho, mas enfim. Ou você é excluído, às vezes até do convívio de familiares, de mãe, de pai, de mulher, de marido, que não entendem como é que você não se encaixa nesse padrão. Agora, pense comigo aqui, ninguém é padrão. O que é ser normal, né? Você acha que essas pessoas que a gente vê na rua todos os dias saindo de casa, colocando a roupinha, os homens colocam terno e gravata, as mulheres colocam um salto alto e não sei o que, vestidinho, e se maqueiam e tudo isso, você acha que essas pessoas, obviamente que eu não estou fazendo uma crítica ao vestuário, não se trata disso, eu estou dando um exemplo aqui, pode ser qualquer outro tipo de roupa, pode ser aquele que se veste hippie também, não sentem intimamente que a vida é mais do que nos dá a política, nos dá a religião, nos dá os livros de autoajuda e assim vai? Será que não existem espaços entre aquilo que de alguma maneira a literatura, os sistemas, enfim, nos dá e aquilo que de fato nós sentimos e nós somos? É sobre esse espaço que eu estou falando. Quem visita esse espaço, quem olha esse espaço, quem considera esse espaço e reflete sobre ele, de alguma maneira é considerado louco pela maioria. Porque agora você saiu da zona de controle, do louco de sanatório e do dominado pelos pensamentos. Agora você tem os seus pensamentos. E quais são os seus pensamentos? Esse é o momento para você enxergá-los, para você projetar sobre eles a luz da sua consciência e entender o que de fato se passa aí. Eu não estou dizendo que você não deve ter determinada religião, determinado partido político, determinado... Não. Mas a questão é, por quê que você tem determinada religião? Por quê você faz determinadas escolhas políticas, ou filosóficas, ou ideológicas, ou de vida? Por quê? O que te movimenta, além de todos os vetores que nós não vemos e que estão presentes na vida de todos, que são influências de parentes, de pais, de mãe, de cultura, de sociedade, de geografia, onde nós estamos inseridos, de momento político, enfim, um monte de coisas nos vetora. Mas será que você se deixa guiar somente por esses vetores invisíveis? Ou de fato há uma reflexão atrás e no princípio de suas escolhas? Por quê? Por que eu tenho que casar? Por que eu não quero casar? Por que eu tenho que casar? Ou por que eu devo ter filhos? Ou não ter filhos? Por que eu tenho esse trabalho? Por que isso aqui é tão importante para mim e isso não é? Por quê? Por que essa religião, seja uma religião no sentido tradicional ou no novo sentido, que hoje está atrelado a ideologias políticas, de qualquer forma, por que essa religião é tão inquestionável para mim? É o medo. Porque senão Deus me castiga, senão o líder do partido me castiga, senão vou ser chamado disso ou daquilo. É o medo. É o medo. Ou é a consciência. Ou é a clareza que te movimenta em direção a um ponto. Você sabe uma bela maneira de você entender se é medo ou não?
Se for medo, você seguindo por determinado caminho, impulsionado pelo medo, você jamais vai admitir a possibilidade de questioná-lo. Jamais. E eu não estou dizendo que o seu caminho seja falho, seja ruim, deva ser questionado e tal. Mas o caminho em que você anda é uma interpretação sua. Você pode ser um cristão, você pode ser um ateu, você pode ser um petista, você pode ser um PSDBista, você pode ser um direitista, você pode ser um esquerdista, você pode ser um islâmico, você pode ser o que for, um muçulmano, você pode ser o que for. Mas a interpretação que você tem dessas religiões é sua, é o seu olhar, é você, é uma construção sua. Se você não pode questionar, é sinal de que você tem medo. Nenhum caminho é inquestionável. Nenhum, nada. Se você não pode questionar e teme o questionamento, você está sendo movido, me perdoe, mas está pelo medo. Quando você projeta a consciência, a primeira coisa que você vai fazer é de fato questionar. E o que for bom vai ficar. E o que não for, não vai. Simples assim. Portanto, assuma a sua insanidade. Pelo menos é assim que as pessoas veem quem questiona, quem pensa, quem reflete, quem se questiona. Mas de outra maneira eu não vejo muita escolha para que você possa se conhecer. A gente só se conhece se enxergando. E você só se enxerga questionando as suas escolhas. E as suas escolhas são direcionadas pelos caminhos que você trilha. Sejam políticos, religiosos, amorosos, enfim. As suas escolhas múltiplas da vida não falam nada sobre as escolhas especificamente, mas tudo sobre você. Enxergando a motivação pela qual você trilha nessa ou naquela direção, você vai ter uma dimensão de onde você está. E quando você enxerga onde você está, você tem a possibilidade de se movimentar e enxergar mais. E quando você se movimenta, você será visto como louco, como maluco e coisas do tipo. Portanto, se é o seu caso, eu quero lhe dar as boas-vindas. Essa aqui é uma rádio de loucos e malucos. E entre nós, a ideia é que você fique à vontade. Daqui a pouco eu volto com mais questões aqui do chat, do e-mail e a sua participação no Mensagens que Chegam pela Manhã. Quando a gente fala sobre nossas escolhas, talvez um tipo de questionamento indiscutivelmente surge, que é, afinal de contas, onde é que eu começo as minhas escolhas, a minha deliberação em ser quem sou e a sociedade? Até que ponto, já que nós todos estamos expostos a influências da sociedade, culturais, como agora há pouco eu disse, até que ponto eu posso discernir onde é que sou eu, onde é que é a sociedade que está me movimentando como uma espécie de marionete, de ventríloco ou coisa do tipo? Então é sobre isso que eu vou falar daqui a pouco aqui no Mensagens que Chegam pela Manhã, a partir de um texto do livro Menino que Anseia pelo Céu, de alguém que mandou um questionamento nesse sentido, perguntando exatamente isso. E daqui a pouco eu trago esse texto e vou compartilhar com você que está pelo chat, que está pelo e-mail e que continua ouvindo mensagens ao vivo nessa manhã de quarta-feira. Você está ouvindo Mensagens que Chegam pela Manhã. Músicas, reflexões, conteúdos que propõem mais consciência. Mensagens que chegam pela manhã. Fique à vontade entre nós. Esta é a Web Rádio Vagalume.com. Mas afinal de contas, onde é que começa o ser humano e onde é que começa a sociedade? Esse foi o e-mail que chegou um dia para mim aqui e virou texto do Menino que Anseia pelo Céu. Às vezes eu trago esse texto aqui no nosso encontro porque essa é uma questão pra gente, né? Pra gente enxergar, pra gente pensar constantemente. Eu costumo dizer que mesmo aquele que num determinado momento diz eu me conheço, eu sei quem sou, eu já consegui me enxergar, eu vasculhei todos os detalhes, o inconsciente, enfim. Mesmo assim, no segundo seguinte, essa afirmação vai ser falsa porque a gente está em movimento, né? Você está vivo, você está respirando, você está pensando, você está processando os pensamentos, os acontecimentos à sua volta vão se renovando, as experiências também, uma substituindo a outra, e por mais que tantas vezes elas sejam semelhantes, você não é. E o significado que você vai projetar em cada uma das experiências, ainda que sejam semelhantes, se modifica
Não porque as experiências se modificaram necessariamente, mas porque você se modificou. Às vezes você vive em fases diferentes da sua vida, experiências que são absolutamente semelhantes, né? E você enxerga elas de outro jeito. Que é um exemplo bem simples, um livro. Às vezes você lê um livro aos 15 anos, depois você lê de novo aos 30. Muda, não muda? Um filme, você viu o filme nesse fim de semana. Daqui a 15 dias você vai ver o filme, tem coisas que você não tinha percebido, você perceberá. Tem detalhes que você não viu, vai ver. Muda. O filme é igual, o livro é o mesmo, mas você não é. Esse programa, por exemplo, vai ser reprisado hoje às 3 da tarde, 8 da noite, 3 da manhã. Para quem está me ouvindo de manhã, né? Se você for ouvir uma das reprises, provavelmente você vai identificar alguma coisa que você não tenha percebido nesse. Vai ter algum pensamento que você não teve agora. É assim que funciona, porque a gente está em movimento. E eu estou falando de hoje, né? Hoje, à tarde, à noite ou de madrugada, você não vai ser a mesma pessoa. Não exatamente, porque você está em movimento. Então, não se trata dos cenários, e nem das experiências, e nem dos acontecimentos, e nem dos livros, e nem dos filmes, e nem dos programas de rádio. Se trata da gente, incluindo os nossos relacionamentos. Às vezes a gente tem dificuldade em lidar com pessoas, né? Seja cônjuge, seja colegas de trabalho, seja chefe, seja quem for, né? E de uma hora para outra isso muda, não porque as pessoas mudaram, porque você mudou. A sua dificuldade em lidar com as pessoas, eu não estou eximindo, de repente, responsabilidades de pessoas que não fazem muita força para serem agradáveis, né? Isso existe, obviamente. Mas, de qualquer maneira, se trata sempre muito mais de você do que do outro. Então, essa questão, onde é que começa o ser humano e a sociedade, foi perguntada assim. Eu sei que nós vivemos condicionados, isso aqui é o e-mail, né, que alguém mandou. Somos produtos do sistema, alienados, cegos, seguindo conceitos que nem sabemos de onde saíram. Então, o que somos, na verdade? Apenas produtos do meio? Nesse caso é o que parece, não existe mais nada. Onde começa o ser humano e onde começa a sociedade? Eu sei que é uma questão muito antiga, mas eu queria ouvir de você. E aí a minha resposta foi a seguinte, é bem rápida aqui. Nenhum de nós é absoluto. Convivemos com os nossos limites, ainda que nos posicionemos muito aquém desses limites. Mas nós temos, né? E não temos plena consciência de até onde respondemos condicionamentos ou agimos em liberdade. As fronteiras são sutis, quase imperceptíveis na maioria das vezes. Por mais, abre aspas aqui, despertos que estejamos, continuamos expostos à nossa própria dualidade, à contradição que nos habita, carne, espírito, mente, consciência, corpo, sangue, ossos e a natureza que anseia a transcendência, em conflito, inquietude, buscando sem saber o que busca, querendo sem a clara consciência do que quer. Isso faz parte da natureza humana e por alguma razão carregamos em nós sempre o rescaldo de um combate de mundos, espírito, corpo, consciência, mente. Até que a pergunta, essa que você me fez, nos obrigue a pararmos, questionarmos e encararmos a resposta com coragem, especialmente porque ela é individual. Onde eu começo como ser humano e onde a sociedade começa em mim. O que sou, na verdade? Apenas produto do meio? Eu não posso responder pela sociedade de maneira geral, mas por mim. Trata-se de uma questão individual, porque quanto mais enxergamos, quanto mais questionamos, quanto mais percebemos onde nós estamos, mais claro fica que vivemos numa espécie de caverna de Platão, em um mundo de sombras, de ecos, de reflexos, de condicionamentos. Então, afinal, onde é que começa o ser humano e onde é que começa a sociedade? A consciência é a fronteira, a sua consciência. Nossa natureza humana reflete a sociedade e vice-versa. Nos influenciamos de formas absolutamente sutis, subliminares. É difícil identificar a fronteira, mas olha, acredite, é possível. A resposta mora em cada mundo, em cada sociedade, em cada universo que nos habita. Em nossas escolhas, em nossas posturas, em nossos posicionamentos, como eu falava agora há pouco. Aquele que reflete antes, por que estou onde estou? Por que tenho essas escolhas? Por que eu penso desse jeito? Por que isso me alimenta de alguma forma? Por que eu não questiono isso ou aquilo? Por quê? São essas perguntas que vão lhe mostrando essa fronteira que eu me refiro agora no texto, e que eu volto agora ao texto.
A nossa natureza humana reflete a sociedade e vice-versa. Nos influenciamos de formas sutis, subliminares, mas é possível identificar a fronteira. A resposta mora em cada mundo, em cada sociedade, em cada universo que nos habita, que somos nós, e se completa em cada escolha, em cada movimento de consciência. Até que deixemos de ser, um a um, produtos do sistema, cegos, guiando cegos, sem saber exatamente para onde nós vamos. E aí a gente vai paciente até o dia que a gente realmente se questiona, se enxerga e de fato conheça quem somos. Isso vai expor a nossa verdade, a verdade que finalmente nos liberta das teias desse sistema e das ideias que nem sempre são as nossas. Quando eu falo sobre sistema, eu não estou aqui demonizando nada. Os sistemas são importantes para que a gente viva em sociedade, é bom deixar isso claro, porque isso pode parecer uma crítica ideológica contra, abaixo o sistema. Bom, e aí a gente vai criar outro sistema. Os sistemas vão se substituindo, né? Você pode desmontar todo esse sistema que a gente vive hoje. Eu não quero mais o capitalismo, eu não quero mais a democracia, eu não quero mais a religião, eu não quero mais isso e aquilo. E você vai desmonta tudo e monta outro. A partir do momento que a gente vai convivendo, a gente monta outro. E o outro vai ter, talvez não exatamente os mesmos problemas, mas terá outros problemas e às vezes até mais graves, até mais difíceis. Enfim, porque os sistemas nos refletem. Não é que nós somos entortados pelo sistema, capturados pelo sistema. Na realidade, uma coisa alimenta a outra. Os sistemas refletem a gente. E os sistemas são meios de se organizar a vida em sociedade. Portanto, eu não falo aqui contra os sistemas. Ainda que você viva numa comunidade autossustentável, para que ela seja autossustentável, é necessário que haja algum tipo de regulagem, de regulamento de sistema, de engrenagem que faça ela funcionar. Portanto, eu não estou falando aqui contra sistemas. No entanto, o que eu estou dizendo é que ainda que nós vivamos em sistemas e que isso seja de alguma maneira necessário para a regulação da nossa vida aqui, é preciso que a gente tenha consciência de até onde eu estou simplesmente me entregando para a formatação de um sistema que pode se impor na medida em que eu não reflito, em que eu não vejo, e onde é que eu, de alguma maneira, estou sendo presente nas minhas escolhas. Até que ponto eu estou projetando consciência no meu caminho. Às vezes a minha escolha, às vezes o meu caminho vai em desencontro com o que predominantemente se pensa dentro de um sistema. Foi o que eu estava agora há pouco falando em relação às loucuras, aos malucos, né? E o limite e o que vai gerar equilíbrio nisso é a sua consciência, é o seu olhar desintoxicado da culpa, do medo de pensar diferente ou de sair da linha ou da margem que se impõe, quando na realidade não há necessidade que seja necessariamente assim. Então, resumindo aqui, como é que eu fico sabendo, né, até onde eu sou influência ou não do sistema? Reflita em relação às suas escolhas, às suas prioridades, o seu caminho. E então a resposta vai ficar mais clara. Daqui a pouco eu volto. E na volta eu vou ler algumas questões aqui do e-mail e do chat também. Aliás, se é uma questão de e-mail, tá dentro disso que eu tô falando aqui. Fala sobre dinheiro, sobrevivência e tudo mais. Contato @webradiovagalume.com. E são 3 quilos frustrados no balanço da menina. Esse é o nosso querido João Bach aqui no Mensagens que Chegam pela Manhã, Rede na Varanda. Eu quero ler agora aqui o e-mail, contato @webradiovagalume.com. E eu vou resumir uma mensagem que chegou, não vou dizer o nome da pessoa, e vou pincelar uma coisa ou outra que ela escreveu aqui, e talvez isso sirva para muita gente que viva uma situação semelhante, ou talvez em outras configurações, mas não deixa de ser parecida com o que ela vive. E a questão é a seguinte: ela se mudou de cidade, foi para casa, voltou para casa da mãe, na terra natal, né? Essa pessoa que nos escreve tem 55 anos, a mãe tem, deixa eu ver aqui, 80 e alguma coisa, agora 80 anos, a mãe tem 80 anos, não, pera aí, 80 anos foi outra coisa que ela escreveu, bom, 83 aqui, 83 anos, e ela está vivendo uma situação financeira delicada, né? Essa pessoa que se mudou, que me escreveu,
e tá dependendo da mãe, tá vivendo com a mãe. Junto com a mãe mora a filha dessa pessoa que me escreveu, a filha que tem 20 anos. E que também depende financeiramente dessa senhora, de 80, né? A senhora vive num apartamento que é do marido, não dela. O marido parece que já faleceu, né? E o apartamento, na realidade, pertence aos filhos do marido dessa senhora. Então ela mora lá, usufruto e tal, mas essa pessoa que me escreveu não é herdeira do apartamento. Então isso está gerando nela uma série de inquietudes financeiras. Ela me diz o seguinte, mais ou menos assim: aqui na minha família tudo gira em torno de dinheiro, as conversas são montadas dentro dessa perspectiva. Quer ver? Deixa eu pegar um trecho aqui que isso fique mais claro. Meu modelo familiar é daqueles onde tudo gira em torno do dinheiro. Todo mundo precisa de dinheiro, claro, mas na minha família o vínculo é totalmente destrutivo. As pessoas só falam de dinheiro, brigam por causa de dinheiro, competem, se machucam, se ofendem, se cobram, desclassificam, enfim, bem doentio mesmo. Aí ela diz o seguinte: bom, mas é claro, porque sem dinheiro não dá para organizar nenhuma mudança, tal. Aí ela conta a história do apartamento, da mãe que está vivendo com a mãe. A minha mãe, ela diz aqui, tem um bom rendimento mensal aos 83 anos de idade, mas tem medo de ficar sem dinheiro, então gosta de ver a sua conta bancária engordando cada vez mais. E aí tem um detalhe aqui: o meu filho tem 27 anos e ele mora na cidade onde eu morava, de onde eu vim agora. E ele está sem trabalho há bastante tempo. Ele depende da minha ajuda financeira. Isso é muito complicado. Eu quero ficar aqui onde eu estou, quero encontrar um trabalho, qualquer um, né? E eu não me importo, mas a questão é que todo mundo me recrimina por sustentar um filho de 27 anos que não trabalha. E aí ela coloca entre parênteses aqui: por falta de qualificação, de oportunidades, pois não tem trabalho no mercado atual, ele não sabe ser servente de obra, nem catador de lixo, pasme. Até para isso, hoje em dia, é preciso ter qualificação. E aí já segue falando, precisa ter maturidade emocional, meu filho não tem, tal. Acho que basicamente é isso, né? E aí depois ela diz assim: você acha que tem como, nessa minha circunstância, eu ser uma pessoa zen? Não falar em dinheiro? Não me preocupar com o futuro? Eu preciso muito de uma luz no fim do túnel, um trabalho, ou um namorado rico mesmo, que tem 80 anos, pois, errada ou não, uma coisa é certa, eu preciso de um teto, de grana para sobreviver. E aí ela brinca um pouco sobre isso e tal. Bom, essa é a questão, né, da nossa amiga aqui. E você sabe que eu li a sua mensagem hoje mais cedo, antes de entrar no ar. Ela tinha me avisado que tinha escrito. E quando você começou a me contar sobre a questão do dinheiro, né, primeiro da sua mãe, né, você me deixa entender aqui que sua mãe é uma pessoa ainda muito apegada a isso. Eu fico imaginando uma senhora de 83 anos, né, que se preocupa com a conta bancária engordando e tem medo de perder dinheiro e tal. O que deixa muito claro uma cultura. Por que eu estou fazendo esse parênteses aqui, uma senhora de 83 anos? Porque, teoricamente, a partir de determinada idade, a gente já processou tantas informações e tantas experiências, e a gente sabe o que de fato vale, o que não vale, o que é e o que não é importante, né? O que é mais ou menos significativo, ao invés de construir uma estrutura, uma relação com os filhos baseada nisso. Esse é um retrato do que eu senti aqui da sua mãe. Agora, foi ela que te criou, né? E a sua inquietude, o seu jeito, a sua dificuldade em lidar com essa questão, o seu medo, eu não estou dizendo aqui, deixa eu deixar isso muito claro antes, que não, dinheiro não é importante, que você vá no supermercado e diga bom dia, vou te dar um abraço, pagar as contas com um abraço, vai dar tudo certo. É claro que não. Nós vivemos uma realidade onde o dinheiro tem o seu papel, né? Mas eu sinto que essa é uma questão um pouco além para você. Eu vejo um sinal ali de onde você veio, quando você descreve a sua mãe, quando você descreve a sua filha. Eu não li aqui, eu pulei essa parte, mas ela conta que a filha está incomodada com a presença dela na casa onde ela e a avó moram, por conta da possibilidade de que agora a mãe, no caso a pessoa que me escreve, interfira no fato de que a neta é sustentada pela avó. Então a mãe precisando de dinheiro, a avó dará menos dinheiro à neta, e isso está gerando incompatibilidades ali, o que demonstra na sua filha também um olhar, como você mesmo descreve, ligado a isso, né?
Sua filha foi criada por você. Você fala do seu filho. E o que me chama a atenção também é que quando você descreve o fato dele não trabalhar, você dá um monte de justificativa aqui, né? Mas é que porque ele não... Especialmente uma das justificativas aqui me chamou bastante atenção. Ele não sabe ser servente de obra, nem catador de lixo. Ué, por que não sabe? Você sabe que eu conheço uma pessoa que... mais ou menos nessa descrição tua aqui em relação ao teu filho. Que não sabia ser nada além de milionário. Essa pessoa tinha ideias megalomaníacas em relação ao trabalho. Eu só vou trabalhar se eu ganhar bilhões. Isso fez com que passasse muito tempo da sua vida sem trabalhar, sem oportunidades, sem nada, até quando de fato se viu sem ajuda, sem as pessoas que apoiavam, porque pessoas apoiavam, e então foi obrigado a tomar atitudes, e então aceitou qualquer trabalho. Isso foi maravilhoso, não só para a questão financeira, mas sobretudo para a questão pessoal. Você está protegendo seu filho, você está justificando o fato de que ele não quer trabalhar. Não é uma questão de o país estar em crise, ele não tem formação, tem formação, não, ele não quer, ele está sendo protegido, isso é cômodo. De alguma maneira você está protegendo o seu filho. Eu sei, eu não estou dizendo que é fácil, né? Não, simplesmente deixe. Claro que não, eu tenho um filho bem mais novo, mas um dia vai ter essa idade, e eu sei, eu às vezes me flagro também, protegendo meu filho e evitando que ele cresça, mas a nossa função de pais, de mães, é dar asas para os nossos filhos. E quando a gente identifica que eles não querem voar, às vezes a gente tem que empurrá-los do ninho. Se você deixa de mandar dinheiro pro seu filho, ou avisa ele, fala, eu te mando só esse mês, a partir do próximo mês eu vou te mandar metade, do outro eu não te mando mais nada, ele vai ser obrigado a aprender a ser, se for o caso, pedreiro, se for o caso, servente, se for o caso, qualquer outra coisa. Mas e o dia que você não estiver mais aqui? Eu sinto que você mantém essa relação de culpa, inclusive com o teu filho, que de alguma maneira te sobrecarrega em relação, inclusive a condução da sua vida, e que obviamente vai dificultar a sua relação com a tua mãe e com a tua filha também. O seu filho mora numa outra cidade, ele tem quase 30 anos, então tá na hora, não importa, você diz aqui que ele tem ensino médio, e que hoje em dia para trabalhar, não, hoje em dia você pode fazer qualquer coisa, as pessoas são criativas, tem muita gente que tem ensino médio ou menos e que trabalha, incluindo o pedreiro, incluindo qualquer outra coisa, não é desmérito. Então pare de proteger o seu filho, está fazendo mal a ele, e está fazendo mal a você, e está fazendo mal às suas relações e a maneira como você se inquieta em relação ao dinheiro. É difícil? Obviamente, eu não estou dizendo que é fácil, não estou dizendo que é tranquilo, mas estou dizendo que é necessário para o bem de vocês. Eu acho que você precisa, de alguma maneira, descomplexificar essa relação que vocês mantêm com o dinheiro, que, antes de qualquer coisa, é uma relação estabelecida no medo. Você sabe que abundância ou escassez é uma questão mental. Não é uma questão necessariamente de ter ou não ter dinheiro no banco. Você mesmo fala da sua mãe, que tem conforto, que tem segurança, que tem um rendimento bom. Me parece que deve ser aposentadoria, porque aos 83 anos dificilmente ela trabalha. Enfim, é um rendimento vitalício. E ainda assim ela vive com medo da escassez. A escassez é uma condição mental. Então o que eu te sugiro, além dessa questão do seu filho, é que você tente enxergar a sua vida a partir de uma perspectiva que não necessariamente é essa da sua mãe. É claro que o ideal, imagino que esse deve ser o seu plano, que daqui a pouco você vai viver na sua casinha, no seu lugar. Entendo, enquanto você não tem condições para isso, continue com a sua mãe. Que bom que você pode contar com ela, que bom que você pode estar junto, mas pense nisso, na sua independência, na sua distância, no seu cantinho, no seu lugar, e eu sei que isso é muito melhor para você, inclusive. Agora, não se consuma por conta desse tipo de pensamento, de mentalidade, que é uma mentalidade cultural da sua família. Você sabe que, eu vou te dar um exemplo pessoal aqui. Eu já contei isso algumas vezes aqui na rádio, mas eu acho que você está há pouco tempo aqui, talvez não tenha ouvido ainda. Há alguns anos, e não faz muitos anos, sei lá, 2 anos, 3 talvez, eu me peguei mais ou menos nessa, assim. Inquieto em relação a dinheiro, a fazer as coisas. Você sabe que esse meu trabalho aqui, o patrocinador desse meu trabalho sou eu, né?
eu não cobro, eu não tenho... Você vê que aqui na rádio, por exemplo, não tem anúncio, não tem patrocínio. Eu nunca fui atrás disso. Não é porque eu sou contra, né? Mas é porque... Enfim, já expliquei as minhas razões aqui. E aí eu estava um pouco inquieto. E aí eu me flagrei em determinado momento pensando assim... Eu preciso encontrar, nisso que eu estou fazendo, ferramentas para que isso se autossustente. O pensamento é lícito, né? Não há nada de errado. Então, aí eu comecei a evoluir isso. Bom, deixa eu pensar. Eu vou pensar num curso. De repente, se eu fizer... Aí, num determinado momento, eu parei e falei, vem cá. Se um dia eu fizer um curso, o curso tem que ser fruto de uma deliberação genuína. E não uma criação para ganhar dinheiro. Se eu estou pensando no curso a partir da minha escassez, esse curso não vale, então eu não vou pensar. E aí eu comecei a desmobilizar esse tipo de pensamento e entender que muito melhor do que como eu vou fazer, eu comecei a cortar as minhas despesas. Eu me mudei para um apartamento mais barato, eu vendi o meu carro, eu abri mão de algumas coisas e vivi mais tranquilo, não ganhando mais, gastando menos. Né? Mudando, eu não estou dizendo necessariamente para você gastar menos, eu imagino que você não gaste muito, não é esse o caso, a não ser com o seu filho, mas de qualquer maneira, mudando a minha mente em relação ao dinheiro, à importância do dinheiro, ao valor do meu trabalho, as importâncias e as prioridades da minha vida. Eu sinto que na sua mente há uma configuração distorcida, que faz parte dessa cultura de família que vem da sua mãe, esse medo do futuro, esse medo da escassez, esse medo de não ter, e no futuro, e aí você não vive o presente. Então enxergue o seu presente. Ao invés de temer o futuro, a escassez do futuro, como é que é o seu presente agora? Bom, o retrato do seu presente agora é o seu filho precisando voar e não querendo, você evitando que ele voe e mandando dinheiro para ele, vivendo nessa configuração de medo e temendo o futuro. Então, que tal estimular o seu filho a voar? Isso que eu falei agora é uma sugestão, obviamente que você pode pensar isso de outra maneira, mas no seu caso eu faria assim: olha, eu vou te dar o dinheiro o mês que vem, no outro mês eu vou te dar a metade, e no outro mês eu não vou te dar, tá na hora, né? E aí ele vai ter que voar. E mudando esse pensamento em relação ao futuro. E no futuro, não, veja o agora. O futuro está reservado para o futuro. Isso é um pensamento da nossa sociedade hoje, que você tem que acumular porque o futuro, e as pessoas não vivem. E as pessoas se tornam escravas, porque isso vicia. Essa coisa é como a sua mãe: eu preciso acumular, eu preciso ter mais, porque pode faltar. Isso é um vício, isso é um medo, isso é uma coisa que se coloca na gente. Só os seres humanos têm isso. Nenhum outro animal vive nessa configuração de medo do futuro. Quando você começa a viver o teu presente e enxergá-lo, então você tem muitas condições de construir, de trabalhar nele e de projetar com naturalidade, como consequência de um presente pacificado, um futuro equilibrado. Então desinstale esse pensamento que vem da sua mãe, que está na sua filha, que está em você, essa coisa do futuro. Eu vou ter que arrumar um marido rico, um marido velho, tenho inveja da mulher do Michel Temer. E não é isso. Aquiete-se. Aquiete-se. O que você está precisando hoje é desabilitar essa espiral de pensamento intoxicado que veio, não sei, mas me parece que a sua mãe influenciou nisso, que você alimenta, que você mantém. Os trabalhos aparecerão, você verá, você diz: eu quero qualquer trabalho, maravilha. Esteja atenta para percebê-los, porque com medo você não percebe. Quando vier, se dedique a eles, faça com alegria, faça com boa vontade, faça com gratidão, esteja no presente. E uma coisa, minha querida, será consequência da outra. O futuro será consequência do presente. Agora, se você não cuida do presente, você já não está cuidando do futuro. Não tente no presente cuidar do futuro, porque assim você descuida dos dois. Cuide do agora, esteja no presente, e o futuro será consequência disso. Em relação ao seu filho, considere o que eu falei. Você pode dar 1 milhão de justificativas aqui para ele não trabalhar, mas nenhuma delas me parece plausível. Todas me aparentam proteção, justificativa, distorção do que de fato está acontecendo. Pensa nisso? Então tá bom.
Você está ouvindo o Mensagens que Chegam pela Manhã aqui pela web radiovagalume.com. Nosso programa é ao vivo de manhã, entre 8 e 10 da manhã no horário de Brasília. E esse programa que você está ouvindo agora é reprisado às 3 da tarde, 8 da noite e 3 da manhã. Meia-noite tem horário alternativo do Mensagens. E aí você ouve um dos tantos programas que nós já fizemos em quase 2 anos aqui na web radiovagalume.com, tá bom? E entre os programas, você tem programação direto, músicas, essas e outras que você ouve aqui durante o nosso encontro e reflexões a cada 2 músicas, trechos do livro, do blog, enfim. Mantenha-se conectado aqui em webradiovagalume.com. Mensagens que chegam pela manhã. Fique à vontade entre nós. webradiovagalume.com. As mensagens não param de chegar. Eu estava dando uma olhada aqui no nosso chat e esse assunto que a gente falou agora em relação às questões ligadas à família e tal, rendeu muito comentário aqui. Então deixa eu dar uma espiada e ver o que está acontecendo nesse momento online aqui no chat da rádio. A Sandra Santos diz o seguinte: hoje vemos que o nosso maior patrimônio para viver aqui é a paz, a humanidade e a liberdade desses condicionamentos que nos tiram o equilíbrio. A Érica Espanha concorda, verdade, Sandra, precisamos daquilo que o dinheiro não compra, paz. E ela continua dizendo: eu percebo que a maioria dos conflitos familiares, matrimoniais, giram em torno de dinheiro, do ter mais. E se não consegue aquela cobrança em ter mais e mais aumenta, é o que ela diz, a Érica Espanha. A Maria Lúcia: o que conta na vida é viver com saúde, viver no bem. Peraí que a tela vai caminhando, aí eu me perco aqui. Ih, perdi. Deixa eu achar de novo aqui. Bom, aqui achei. Viver no bem, respeitar todos os seres é sempre bom. É o que nós diz a nossa amiga aqui no nosso chat. Que mais está acontecendo aqui? Foi a Maria Lúcia que falou isso que eu acabei de ler. Teve um comentário que eu tô a fim de responder e que tem a ver com o que nós estávamos falando em relação à nossa vida no dia a dia, né? A Darcy. Aliás, eu vou juntar o que a Darcy falou aqui com o que a Darcy falou do e-mail. Aliás, o seu e-mail, Darcy, eu vi depois, chegou acho que ontem ou anteontem, mas acho que chegou o momento de responder. Junto com o que você fala, me parece que essa é uma questão que está na sua mente. Ela diz o seguinte: Flávio, o que estou observando que caminho espiritual pouco importa e que devemos é ser e não ter. É isso. E aí ela diz aqui no e-mail assim: eu estou me sentindo maravilhado em ouvir os seus vídeos, enfim, ela faz alguns comentários elogiosos e eu agradeço, e faz uma pergunta: no final do dia, devemos agradecer a nós mesmos por mais um dia? Quando tivermos em apuro, devemos pedir a quem? Percebi que já rezei muito e vi poucos resultados. É o que a Darcy nos comenta aqui. E eu quis conectar uma pergunta e outra, essa da reza, dos resultados, pedir ou agradecer a quem, com esse comentário que ela fez. Então, vida espiritual pouco importa, porque as duas dizem a mesma coisa. Darcy, me parece que por uma questão cultural, eu não sei de onde você veio, eu não sei quais foram os pensamentos que você alimentou até aqui, mas isso me indica, os seus comentários, que de alguma maneira a sua mente religiosa era uma mente funcional, né? Então eu vivo dizendo aqui, a gente cria um símbolo, um nome, um código que represente essa funcionalidade da nossa mente, que pode ser projetada em várias direções. Ela pode se projetar no mercado de negócios, business, de treinamento, capacitação, tal, empreendedorismo. Isso não deixa de ser uma tentativa de... Eu não estou fazendo críticas a isso, eu só estou refletindo contigo, tá? Isso não deixa de ser uma tentativa de controle das coisas, né? De progresso, seja lá o que significa progresso, para quem avidamente está buscando somente esse tipo de progresso. Esse tipo de cultura permeia pensamentos que aparentemente deveriam ser opostos, como por exemplo o pensamento religioso. De alguma maneira, parte do pensamento religioso hoje, e eu não estou me referindo somente a uma religião, eu estou sendo bastante generalista aqui nesse meu comentário, aderiu a essa mente funcional de resultados. Então,
existem aqueles mais explícitos e ostensivos, aqueles caras que dizem o Deus do resultado, sabe, né? Peça a Deus, o Deus pode, aquelas coisas. Esse é o mais, aqueles que ficam pedindo dinheiro na televisão e tal, os mais sutis. Ou aquelas, e essa é uma linguagem de mercado que me chama muito a atenção. Eu fico vendo as pessoas que falam sobre, e aí já não se usa mais o termo religião, mas sobre espiritualidade, nova era, não sei o quê. E aí vão fazer as palestras, e aí você vê que o cara necessariamente precisa ter as mesmas qualificações do mercado. Então, por exemplo, alguém vai fazer uma palestra no mundo corporativo, né? Fulano de tal, PhD, formado pela escola tal, doutorado e não sei o que. Ele precisa ter as qualificações, senão ninguém ouve o que ele diz. No mercado, abre aspas, espiritual, o cara começa a inventar, e aí os cursos se proliferam, da mesma maneira que no mercado corporativo. Então eu sou master spiritual, reiki, coach e terapeuta holístico do mundo das estrelas, da constelação familiar, da vida, do mestre zen, sabe? Ufólogo, eu não estou desqualificando nada disso. Você que está me ouvindo pode fazer reiki, legal, pode ser terapeuta holístico, sei lá o que, tudo bem. Você entende o que eu estou dizendo? Eu não estou desqualificando nada, mas isso virou uma referência, um título. Às vezes as pessoas, você é coach, eu não sou nada, eu só sou um cara que está olhando aqui, que tenta compartilhar o que vê. Deu, é por isso que eu não entro nesses mercados, entendeu? Mas enfim, essa é a mente. Então, chega um determinado momento, Darcy, que você pergunta assim, bom, então vida espiritual não serve para nada. O que é vida espiritual para você? Vida espiritual é um conjunto de ritos, ou de crenças, ou de ideologias, ou de filosofias, ou de ajuntamentos religiosos em prol de um objetivo? Se for assim, de fato não vale. Eu acho que não. Eu não participo de nada disso. Eu não faço nenhum ritual, eu não frequento nenhum grupo religioso, eu não me identifico com nenhum grupo religioso. Nada. Até os meus encontros assim, eu já dei uma diminuída, já estou escasseando para não virar isso também. Então, não. Se for assim, para mim não vale. Agora, eu acho que o pensamento espiritual, Darcy, na realidade, eu poderia chamar de pensamento humano. Uma coisa está ligada à outra. Quanto mais humano, mais espiritual. Ainda que eu não chame de espiritualidade. Aliás, os seres mais espirituais que eu admiro, que eu conheço, não se reconhecem como tal. Não se chamam de tal. Aquele que fala muito em Deus, Deus diz em nome de Deus, porque Deus está falando de si mesmo. Deus fala na simplicidade, no silêncio. Não precisa de legitimações, não precisa de representantes, não precisa de ninguém que fale em nome de Deus. Não precisa. Isso não é espiritualidade, isso é cultura humana, que tem o nome de religião, que pode fazer bem, desde que tenha uma proposta terapêutica comunitária de pessoas que se reúnem com um objetivo parecido. Que bom, isso é terapêutico, mas não necessariamente se trata de espiritualidade de Deus, porque a espiritualidade se desenvolve no nosso caminho, no dia a dia. Você diz, então a quem eu agradeço? Minha querida Darcy, se em você houver espírito de gratidão, se em você houver disponibilidade de gratidão, você já fez. Já houve ali a conexão, já houve ali a demonstração, já houve ali o rito da gratidão. Se você vai dizer Deus, obrigada, se você vai dizer Alá, ou se você vai dizer natureza, tanto faz. É linguagem, é letrinha. O que habita as letras é a energia que você coloca nelas. Porque eu posso falar obrigado, mas no fundo pensar eu te odeio. E esse obrigado não serve para nada, não é a palavra que constrói. Então se você disser obrigado a Deus, a quem eu vou agradecer? Não. Em você há espírito de gratidão, em você há olhar de gratidão, você se sente grata por estar viva, pelas experiências que você tem, por estar aqui, basta. Se você quiser dar isso o nome, D-E-U-S, Deus, maravilha, não há problema nenhum. Se
Se você não quiser dar a isso o nome D-E-U-S, também não mudou nada. A única diferença é que você não deu o nome D-E-U-S. Mas Deus não mora no nome. Deus, Darcy, é selvagem. Se Deus é selvagem, Deus habita na gente. E se em você houver espírito de gratidão, essa conexão já se estabeleceu, independentemente do nome que você dá. Então não se preocupe que esse não seja um tema na sua mente. A quem eu agradeço? Já está agradecido. Se em você for esse o espírito, e se você alimentar isso no seu dia a dia, a vida espiritual se faz dessa forma. Tanto faz se você vai a uma igreja, se você... não, é assim. Isso vai se projetar no seu trabalho, isso vai se projetar nas suas escolhas, nos seus relacionamentos e onde mais você estiver. E aí você vai entender que vida espiritual não se encaixota num templo, não se encaixota num grupo, não se encaixota numa ideologia, não se encaixota num livro. Vida espiritual é liberdade. Vida espiritual é na gente. Vida espiritual é conexão minha para com Deus que se projeta em mim, na minha humanidade. E isso quer dizer no meu olhar, nas minhas escolhas, na minha liberdade de ser quem sou. O resto, minha querida, o resto é enfeite, o resto é discurso, é retórica, enfim. Deixe para quem se importa com isso. Viva a sua vida em alegria, em gratidão, em liberdade. Faça o seu caminho e é isso que importa, tá bom? Muito obrigado por escrever e fique bem. Daqui a pouco mais questões. Contato@webradiovagalume.com e o chat da rádio também tá valendo. A gente continua aqui no Mensagens que Chegam pela Manhã. Aqui no e-mail, contato@webradiovagalume.com, quero compartilhar com você uma experiência da nossa querida Simone, que escreveu aqui contando a experiência que ela viveu, ela quer compartilhar com a gente, então vamos lá. Ela diz o seguinte: hoje aconteceram 2 fatos que me fizeram refletir, eu pensei em compartilhar de sua opinião, pois é bem sobre o que você fala. Em um diálogo, a pessoa me contou o seguinte: um fato que aconteceu na família dele. Os pais chegaram da praia, tiraram as coisas do carro e esqueceram um saco de camarões. Ficou o dia inteiro dentro do carro, quente. Imagina, o mau cheiro impregnou o carro. Aí a mãe culpou o pai culpou a mãe. E foi aquela briga. Como já fui casada e me remeti ao meu relacionamento, também lembrei do relacionamento dos meus pais. E essa tendência existe em todos os relacionamentos, inclusive entre amigos. Culpar o outro para não se sentir o único culpado, para não se sentir tão idiota, irresponsável, errado, falho, humano. Será? Bom, estava pensando em tudo isso e me dirigindo a outro local. Chegando lá, a senhora que me atendeu começou a falar do tempo que refrescou, graças a Deus. Porque Deus é bom, Deus é isso, Deus é aquilo. E numa fração de segundos eu liguei os 2 fatos. A responsabilidade fora, a culpa fora, tudo fora. É claro que eu lembrei das coisas que você sempre fala. Hoje eu moro sozinha há um tempo e nos primeiros tempos, sozinha, o que mais me tocou foi que em qualquer coisa que eu fizesse ou deixasse de fazer, seja de bom ou não, certo ou errado, eu era a única responsável a arcar com as consequências ou até mesmo festejar. Parece bobagem, mas até hoje isso me toca profundamente. Sabe quando você percebe que é só você com você mesmo? Foi agora, nos últimos 3 anos que eu senti isso. Um grande aprendizado de se responsabilizar pelos próprios atos. Enfim, o que eu queria saber, de sua opinião na rádio, é sobre por que temos a necessidade de compartilhar culpas ou até mesmo nos eximirmos delas, jogando nos outros, na família, amigos ou até mesmo em Deus. Tenho as minhas ideias aqui, mas as suas me enriquecem. Querida Simone, beijo pra você, muito obrigado. Simone, hoje mais cedo, logo no começo do programa, eu estava falando sobre o privilégio e ao mesmo tempo a dor, o processo contínuo, e você sabe disso, né? Da gente se enxergar. Contínuo porque isso nunca cessa. Eu estava dizendo aqui, eu posso me encarar profundamente, me desconstruir profundamente, me entender profundamente e chegar a um ponto onde eu sinto que eu praticamente já desvendei tudo, já sei tudo sobre esse carinha aqui chamado Flávio, né? Mas se eu chegar a essa conclusão e parar nela, daqui a 1 minuto
A imagem do Flávio em que eu penso saber tudo era o Flávio de 1 minuto atrás, porque 1 minuto depois o Flávio já não é mais o mesmo. Os segundos, os minutos, os anos, as experiências, os movimentos da vida vão nos deslocando daquela perspectiva e nos renovando e nos modificando. Isso não é nem bom nem mal, é só um fenômeno. A gente vai deixando de ser exatamente quem éramos há algum tempo e vamos nos transformando em outros. Nós somos muitos. A sensação que nós temos de tempo, de espaço, de linearidade das experiências é só um fragmento, né, do todo que é. Eu não consigo me pensar como muitos, eu me penso sempre como eu. No entanto, esse pensamento é enganoso no momento em que eu confronto essa realidade de que eu sou eu e não sou muitos, de que o que chamo de eu é o reflexo dos muitos que fui. Na infância, na adolescência, na juventude, na vida adulta, enfim, nós somos a somatória desses todos que somos. Agora, encarar isso implica em assumir uma série de erros, de desconstruções, de caminhos onde, aliás, lá atrás a gente culpava pai e mãe. Às vezes pai e mãe têm interferência sim no que fomos, mas como eu vi dizendo, se eu identifico essa interferência e eu digo eu sou fruto da criação errada do meu pai e da minha mãe, quando eu digo eu sou fruto disso é porque eu vi. E se eu vi, a responsabilidade deixou de ser do pai e da mãe, é minha agora. Eu vi. E se eu vi, sou eu que escolho o que fazer com isso. Então isso me remete a fazer escolhas, a tomar decisões. E quem é que está afim de fazer isso? É custoso, você sabe disso, não é fácil, né? Então, para que a gente evite essa condição inexorável, né, é melhor eu transferir o meu olhar daqui de dentro para fora. Não é responsabilidade minha, não são escolhas minhas, não é um caminho meu, porque também o Brasil está em crise, porque também Deus está de mau humor, porque também a mulher esqueceu o camarão no carro, o homem esqueceu o camarão no carro, e aí vai. Isso vai se tornando um vício de olhar, um hábito, uma cultura. Essa é a nossa cultura na maioria das vezes. Quem é que se assume como é? Quem é que está disposto a se enxergar, a se encarar mesmo, se encarar literalmente, se confrontar consigo mesmo, literalmente, é um confronto. E é um confronto diário. Agora, isso pode parecer muito custoso, muito pesado, talvez seja em determinado momento, mas assim como a gente se habitua a não se enxergar, à medida em que a gente vai desenvolvendo essa habilidade de se ver, nós vamos nos pacificando com isso também. Isso vai se tornando um hábito, né? De jogar consciência, de jogar luz. Nem tudo que eu faço será, obviamente, reflexo de consciência, mas à medida em que eu desenvolvo essa habilidade, a tendência de perceber com mais facilidade ou com mais rapidez que aquilo que eu fiz não foi fruto de consciência é mais rápido, né? Então é uma questão de chamar a vida a si mesmo e se enxergar. Então, enquanto eu não faço isso, não há outro caminho a não ser te culpar, a não ser responsabilizar ele ou ela, ainda que ele ou ela de alguma maneira tenha interferido, ainda que seja deliberadamente em determinado caminho meu, me desviou e eu falo, aquela pessoa me fez mal, mas a escolha do que eu vou fazer com isso é minha. Por isso eu digo, ninguém tem o poder de fazer nada com a gente, a não ser que a gente conceda. O mal que alguém te faz ou o bem que alguém te faz é uma concessão tua. Porque ainda que aquilo doa naquele primeiro momento, ainda que aquilo te angustie naquele primeiro momento, a escolha do que fazer com a dor e com a angústia, ou com a alegria, ou com a felicidade é nossa. E é sempre nossa. Então isso vai diminuindo, Simone, na minha opinião, na medida em que a gente vai desenvolvendo essa habilidade de se enxergar, de se encarar, de se questionar. E aí não há mais culpados, né? Não tem mais como fazer isso. A culpa é dele, você não consegue mais. Não dá, você vai estar cometendo um atentado contra si mesmo, né? Como é que eu posso culpar os outros daquilo que eu vejo em mim? Como é que eu posso apontar nos outros as falhas que eu sei que eu tenho? Como é que eu posso dizer que os outros são responsáveis por isso ou aquilo, sendo que eu, diante disso ou daquilo, sei que eu tenho escolhas? E agora? O que eu vou fazer? É melhor fechar os olhos e apontar para todo mundo e dizer a culpa é sua.
Um beijo, Simone. Obrigado, viu? Daqui a pouco eu volto com mais questões aqui. Contato@webradiovagalume.com e no chat. Vou olhar o que está acontecendo no chat entre a música aqui e já eu volto dizendo o que as pessoas estão comentando. Temos mais meia hora de mensagens que chegam pela manhã. webradiovagalume.com, mensagens que chegam pela manhã, ao vivo, de manhã, reprises 3 da tarde, 8 da noite, 3 da manhã. Eu quero agradecer todas as palavras carinhosas que as pessoas estão escrevendo aqui pelo chat. Eu tô lendo, tá? E mando um beijo para todo mundo. Muito obrigado, tô acompanhando aqui alguns comentários. Por exemplo, a Maria Lúcia diz o seguinte: todos os dias estamos aprendendo quando estamos dispostos a ouvir, internalizar e aprender. Não tem o que não podemos levar e com isso crescer. Maria, eu me lembrei de uma frase do Friedrich Nietzsche, o filósofo alemão. Inclusive ontem eu publiquei essa frase no Facebook, que fala mais ou menos isso. Diz assim, ninguém consegue tirar das coisas, incluindo os livros, mais do que aquilo que ele já conhece. Pois aquilo a que alguém não pode chegar por meio da experiência, para isso não vai ter ouvidos. Então, a gente está falando da gente o tempo todo. Eu não estou trazendo nada de novo aqui. O que eu estou tentando fazer é com que você enxergue a partir da sua experiência, do seu olhar, aquilo que já está em você e de alguma maneira, com o auxílio de palavras, vai sendo decodificado, né? Mas já está aí. É um pensamento seu, é um sentimento seu. É que a gente confunde, a gente embaralha tanto no nosso dia a dia que a gente não percebe que isso já nos habita. Por isso é normal as pessoas escreverem às vezes dizendo: olha, isso que você falou ou disse, eu já sabia, eu já sentia, isso estava em mim, eu só não sabia como dizer, né? Às vezes a gente não sabe só como dizer, mas isso está na gente, está tudo dentro. Tudo que você de alguma maneira está ouvindo aqui diz respeito a você, não a mim. Eu posso ser, você não sabe, você não me conhece pessoalmente, eu posso ser um enganador. Eu posso só ter palavras legais e estar aqui inventando história. Tem muita gente que faz isso. Eu posso estar aqui interessado em outras coisas, posso estar aqui interessado em fama, em sei lá, né? Não posso nem falar dinheiro porque eu não tenho isso aqui, mas sei lá, enfim, né? Carências, mas não importa, porque não é sobre mim, né? É sobre você. O que a gente está trocando aqui é sobre você o tempo todo. O que você está ouvindo, como você processa isso, é sobre você. É sobre você que nós estamos falando. É sobre você que o Mensagens que Chegam pela Manhã fala sempre. Um beijo para você, obrigado, tá bom? Pelos seus comentários aqui no chat. Um outro chat que chegou aqui, uma outra mensagem do chat. Pois é, Flávio, Vagalumes, nós somos responsáveis por nós mesmos. Não, essa foi a que eu li agora, né? Da Maria Rita. Não, eu confundi. A Maria Lúcia fez o comentário dela e a Maria Rita disse algo parecido. Nós somos responsáveis por nós mesmos e os outros são responsáveis por eles mesmos. Vivamos pacificados sempre. Pois é, Maria, assumamos a responsabilidade de ser quem somos. Você sabe que o negócio muito complicado é quando a gente assume a responsabilidade de ser o outro. Isso é muito ruim. Você sabe que é um engano muito frequente em quem faz trabalhos assim como o meu. Chega em um determinado momento que a pessoa se sente responsável por quem ouve, pelos outros, só que na realidade não, eu não sou responsável por quem ouve. Eu não, apesar de eu gostar muito do Saint-Exupéry, eu não concordo com a frase dele no Pequeno Príncipe: tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. Isso é um peso absurdo que ninguém merece carregar. Eu já falei mais uma vez aqui. As pessoas às vezes falam: Flávio, o que eu estou fazendo aqui é para mim, em primeiro lugar. Não é por amor. O amor entra como esse componente macro, como essa dimensão maior onde me incluo. Você entende? Não necessariamente esse amor esquisito que se propaga aí, onde você se anula em prol do outro. Isso não é amor, né? O amor te inclui. Então eu estou cuidando de mim, eu estou me colocando no que eu faço, eu estou me expondo no que eu falo, eu estou compartilhando os meus pensamentos e com eles, e ao fazer isso eu cresço. Em todos os programas aqui eu cresço, eu não estou só dando, eu estou recebendo também. Então eu me incluo no beneficiário aqui do Mensagens. Agora, que bom que eu posso nisso te incluir.
E que bom que a gente pode fazer isso juntos. Então torna melhor, porque se tornasse uma via única, eu, benevolente, do alto do meu pódio, estou dando... Não, aí eu me entorpeceria, você sabe por quê? Porque eu começaria a acreditar nisso que às vezes as pessoas falam. Oh, Flávio, você é demais. Oh, aí eu acreditaria. Eu falo, é verdade, né? Você vê como eu sou um cara benevolente. Quantas pessoas estão aí interessadas em ganhar dinheiro. Eu sou aqui fazendo uma coisa tão linda. E aí você começa a acreditar nessa história. E pra você tanto faz. Porque se amanhã eu virar um louco e inventar uma religião, por exemplo, bom, é simples pra você. É só não frequentar, né? É só bom ir. O Flávio falava umas coisas que são legais, mas eu acho que ele ficou meio louco agora. Virou um fanático. Bom, tudo bem, você vai embora. Agora eu vou ter que conviver com isso. Isso vai fazer muito mal a mim, que eu vou me tornar um refém dessa ideia ilusória que eu acabo comprando. Então, antes de qualquer coisa, eu preciso me relativizar e me enxergar e entender a minha humanidade, saber que eu sou um ser humano, que eu sou como todo mundo. Então isso me mantém junto e não à frente. Essa é uma das razões pela qual eu faço tanta ressalva aqui com quem se considera um mestre. Eu sou... Me chame de mestre, aí eu mudo meu nome. Me chame de mestre asas musculosas. Sou asa musculosa, o mestre, sabe? A coisa começa a descambar, né? Então é bom que a gente caminhe juntos e cresça juntos, tá bom? É isso. Uma outra mensagem que chega aqui no nosso chat. No e-mail, contato@webradiovagalume.com, o do Diego. Ele dá bom dia pra todo mundo e diz o seguinte: sempre quando me bate à vontade, eu venho aqui ao encontro da rádio, que sempre nos faz bem, mesmo nos deslocando para um ponto talvez de desconforto, dúvida, questionamentos e tal. Estou aqui tomando um chá, pegando um sol com esse frio maravilhoso do sul, depois de semana de calor absurdo. E para encerrar essa passada que estou dando aqui, eu quero te falar o seguinte: Flávio, o que você acha sobre as pessoas apaixonadas? Aquelas que chegam até você e super se apaixonam. Além do mais, o que você acha sobre a paixão? Eu confesso que me incomodo com quem chega até mim assim. Será projeção por eu não gostar por minha parte, não agir assim e não ter tal entrega? Por esse desconforto eu tenho de me afastar, mas de alguma maneira eu não acho que devo. Ficou confuso? Comente talvez o que entender. Gratidão, Flávio, que aproveitamos esse frio que vem fazendo. Eu já sei que você também mora no sul. Bom dia a todos, abraços. Muito obrigado, Diego. Eu moro em Porto Alegre, apesar de ser paulistano, moro aqui há algum tempinho e adoro esse friozinho que tá fazendo. Aquele calor, concordo contigo, absurdo e absolutamente desconfortável. Eu produzo bem mais no frio. Mas em relação ao que você me pergunta, bom, primeiro, paixão é um fenômeno humano. Eu acho que a gente não deve desqualificar, eu acho que a gente não deve rotular, eu acho que a gente não deve desconsiderar, eu acho que a gente não deve se considerar imune a isso. Paixão é um fenômeno humano e até certo ponto eu acho que é um fenômeno positivo, né? Surpresa, pois é. Eu sei que muita gente diz paixão, cega, paixão, mas eu acho que existe uma dose, um componente que é importante. Paixão pela vida, né? Isso tem a ver com motivação, isso tem a ver com inspiração, isso tem a ver com movimento, isso tem a ver com combustível, isso tem a ver com renovação. A paixão gera renovação, né? Agora, a paixão é fugaz. Ela vai diminuindo muito rápido. Geralmente é assim. Para que a paixão se sustente, ela deve ser alimentada sempre com coisas novas, né? A paixão se alimenta muito da novidade. Quando a novidade vira rotina, a paixão tende a diminuir. Por isso eu acho que a paixão deve ser encarada com clareza e não com hostilidade e nem com adesão também. Tem gente que precisa estar apaixonado o tempo todo para viver, quando na realidade isso gera muita instabilidade, muita gangorra emocional, né? No entanto, em alguns momentos ela pode ser positiva, né? Que é coisa mais legal do que uma senhorinha ou um senhorzinho de idade já, por alguma razão apaixonados, seja por alguém, seja pela vida, seja por qualquer coisa, né? Ou não precisa ser uma pessoa de idade, qualquer pessoa. Então, eu acho que a gente deve encarar isso como tudo, com equilíbrio, né? Sabendo quando começa a fazer mal
E quando é que começa a fazer mal? Quando começa a tentar tornar o outro refém, cativo da sua paixão e de alguma maneira obrigar o outro a corresponder a essa paixão. Isso é muito perigoso, né? Quando a gente idealiza numa outra pessoa aquilo que a pessoa não é, porque a paixão tem muito disso, ela idealiza, ela distorce aquilo que você vê. A pessoa que é apaixonada não precisa ser por outra pessoa, é apaixonada por uma religião, é apaixonada por um partido político, é apaixonada por um líder político, não importa. Se você identifica nessa pessoa distorções, né, eu não verei, porque a minha paixão não permite. A minha paixão só existe se o objeto da minha paixão for perfeito. Isso também não é real. Então, se você consegue dosar o equilíbrio da paixão com a consciência de que, ainda que você saiba que está apaixonado e se movimentando por essa paixão, né, que ela te projeta em cenários que às vezes não são os reais, os ideais, enfim, você tenta se manter de alguma maneira equilibrado nisso. Eu sei que pode parecer um contrassenso. Como é que eu posso ser equilibrado na minha paixão? Eu não digo necessariamente na sua paixão, mas na consciência da sua paixão. Então ela não te fará mal. Uma dose de paixão para a vida é importante. Eu acho que a gente não pode ter medo da paixão. Tem gente que tem medo de se apaixonar, enfim, e aí é muito complicado, né? Aí esses vão viver eternamente se protegendo, se escondendo, atrás dos muros, nas tocas, para que a paixão não fulmine. Mas isso faz parte da nossa experiência da vida. Quem nunca se apaixonou? Isso faz parte do nosso desenvolvimento emocional. Portanto, como tudo na vida, que a gente encare, inclusive as nossas paixões, com equilíbrio. Eu volto já no último bloco de hoje do Mensagens que Chegam pela Manhã. Juliane Miller aqui no Mensagens que Chegam pela Manhã, pela web radiovagalume.com. Vamos dar aqui a última olhada no que está acontecendo no nosso chat, a última olhada dessa manhã, né? Lembrando que o programa será reprisado hoje, 3 da tarde, 8 da noite, 3 da manhã. Você sabe que eu fico especialmente feliz sempre que alguém pela primeira vez está ouvindo e se manifesta e diz: olha, estou chegando aqui, estou ouvindo, tal. E foi o caso do nosso querido Idálcio, que escreveu aqui no chat: eu estou ouvindo a rádio pela primeira vez, é o primeiro dia ouvindo a rádio, senti uma prosperidade, acordei e vi os pássaros voando, brincando alegremente. Então pensei, crise é coisa de ser humano. Muito obrigado, meu amigo. Fique à vontade aqui. Que bom que você chegou e que bom que você se manifestou aqui, mandou seu e-mail no primeiro dia ouvindo a rádio, viu, Idálcio? Um grande abraço. Mantenha esse pensamento mesmo. Você sabe que essa frase tua, crise é coisa de ser humano, me lembrou uma frase, já que eu citei o Saint-Exupéry hoje aqui, uma frase que eu não concordo, a história do tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. Deixa eu dizer uma que eu concordo. Eu gosto muito desse escritor aviador, o Saint-Exupéry, e no livro Terra dos Homens, que é um baita livro que vale a pena ler, tem um trecho que ele diz o seguinte, e aí diz respeito à solidão. Em um mundo em que a vida se une tanto à vida, em que as flores amam as flores no próprio leito dos ventos, em que o cisne conhece todos os cisnes, só o homem constrói a sua solidão, né? E as suas crises, e os seus medos, e as suas neuras. Isso é nosso, né? O Idálcio, isso é dos homens, dos seres humanos, né? E da mesma maneira que nós construímos as nossas paranoias, as nossas crises, os nossos medos, a gente também pode desconstruí-los, né? O que eu insisto aqui é que você não precisa agregar um pensamento diferente. O que eu estou propondo aqui é só que você desconstrua esses pensamentos que sobrecarregam. Nós caminhamos com tanta sobrecarga na mente, né? A nossa vida é feita assim. A gente se impõe tantas obrigações, tantos pensamentos, tantos medos. Hoje aqui no nosso encontro nós falamos sobre alguns, e a gente chama isso de abundância, de escassez, de crise. A gente vai dando nomes, né, para esses medos: medo de ficar sozinho, medo de ficar doente, medo disso ou daquilo, e toda uma indústria em volta que se beneficia com esse medo disseminado pela cultura da televisão, do jornalismo, da publicidade, da religião, enfim. A gente vai aderindo ao pensamento que nos empurra para uma zona chamada zona do consumo. Então a salvação, como em algum tempo se acreditava que vinha por intermédio religioso, de uma forma sobrenatural, hoje a salvação vem pelo consumo. Então você tem medo de doença? Tenha dinheiro, que aí você vai ter um plano de saúde bom.
Você tem medo da solidão? Tenha dinheiro. E aí você compra um celular legal, põe um WhatsApp, entra nos sites de relacionamento, e aí você vai. A tecnologia, o consumo, a economia tenta dar respostas, e ainda que tenha para algumas coisas, existem espaços, dilatamentos na alma que não são correspondidos por esse tipo de presunção, a não ser por aquele que se encara, que se enxerga e que projeta sobre si mesmo a luz da consciência. Então a gente saberá o valor das coisas. Eu não estou dizendo aqui contra o consumo, contra a tecnologia, não se trata disso. A questão é onde é que isso se encaixa na minha vida. Será que sou eu que devo fazer esse movimento de encaixar essas questões na minha vida? Ou isso está me engolindo e me encaixando num sistema onde eu sou apenas a peça de uma engrenagem, como o Chaplin nos tempos modernos, né? Ele era peça daquelas máquinas. Isso lá no começo do século XX, onde se discutia o início da era industrial e o significado humano e o significado do trabalho diante das máquinas que substituíam os operários, né? Essa discussão continua agora com outros termos, não mais as máquinas, mas a tecnologia, os robôs. Então a gente está sempre voltando para os mesmos temas e sempre virando peça, engrenagem de um sistema que nos engole. Ele só não me engole se eu tiver consciência disso. Então o que eu estou propondo aqui é que a gente alimente essa consciência. Na vida nós temos o tempo todo, né, jeitos para perceber isso. O que eu indico aqui é que a gente só preste atenção o tempo todo, meu querido Idalcio e todos que estão ouvindo. Às vezes você não percebe que aquele mendigo que bateu no teu vidro no farol tinha alguma coisa, não necessariamente alguma coisa a te dizer, né? Mas aquele encontro, aquela experiência, aquele olhar nos olhos poderia te remeter a insights, a percepções, a pensamentos, a desconstruções que você evitou. Aquele tropeção, aquela chuva que você tomou, aquele bom dia no elevador, aquele pé na bunda, enfim, tudo pode te remeter a percepções. A vida está aí, são muitas frestas, são muitas janelas e a gente não vê. O que a gente deve tentar é ver, é enxergar, é perceber, é só isso. Um abraço para você, meu amigo, muito obrigado pela sua mensagem. Tem mais algumas mensagens que eu estava fuçando aqui no nosso chat. E deixa eu ver aqui alguma coisa aqui, algum comentário, alguma pergunta. É que o chat vai, a tela vai caminhando, aí eu vou me perdendo aqui. Wilson, suas mensagens me inspiram toda manhã, como ouvi no filme Todo Poderoso. Quero um milagre? Seja um milagre. Acredito que tudo está na mente das pessoas. Wilson Roberto. Wilson, é isso que eu falo quando eu digo aqui, seja amor, né? É uma das maneiras, como a Simone propôs na mensagem dela, da gente não transferir para os outros. Você sabe que eu acho que dos grandes roubos que nós nos submetemos, uma das grandes perdas que a nossa sociedade se colocou, é a sensação de impotência diante da vida, né? Tudo parece pesado demais, tudo parece difícil demais. Então você olha a sociedade como é, você olha os sistemas como são e faz críticas a ele, você vê os governos como são e tem críticas a eles todos, né? E sente, mas quem sou eu diante do todo? O que eu posso fazer diante das coisas que já estão disseminadas? Você olha uma cultura cada vez mais frenética, distraída, superficial, né? Todo mundo gosta de citar o Bauman, né? O sociólogo Bauman, falando muita gente que nunca leu o Bauman, mas ouviu alguém dizer da era líquida, enfim. Mas é isso, a gente está vivendo nessa sociedade líquida, onde há pouca consistência, onde tudo escorre, né? As relações são assim, os pensamentos são assim, é tudo muito líquido, rarefeito, gasoso, né? Então, a gente olha para essa sociedade e fala, eu não consigo, eu não tenho poder para mudar. E aí é que está o engano. Eu acho mesmo, eu sou um aqui que, para quem está chegando agora, talvez não tenha ouvido, eu já fiz alguns programas, inclusive, sobre o meu ceticismo em relação àquilo que se chama nova era, né? Eu, sinceramente, eu me sinto bastante cético e até incomodado quando eu ouço esses papos assim. Não, nós estamos vivendo uma era onde o ser humano está melhorando, porque no dia 12 de 2012 um portal invisível se abriu e porque em 2019 o mundo... Isso pra mim é uma esperança tola.
eu pessoalmente, eu vejo as pessoas exatamente como sempre foram. Não vejo um mundo melhor. Não vejo, eu não posso dizer o mundo está melhor. Não, aí uma vez conversando com uma pessoa sobre isso, a pessoa me dizia, mas você não pode comparar. O mundo na época do Império Romano, por exemplo, permitia que as pessoas entrassem na jaula dos leões. As coisas eram tratadas com muito mais brutalidade e se matava sem razão. E não show. Hoje não. Hoje é a tolerância, hoje é a discussão. Hoje eu dizia, olha, isso é uma evolução natural e previsível de comportamento baseado em leis. Tire as leis. Tire as regras morais e comportamentais e legais. Tire isso. E veja o que sobra. Né? Coloque seres humanos sem água, sem dinheiro. Coloque os seres humanos e vai ver se houve alguma evolução moral essencial. O que houve é, obviamente, que há evolução tecnológica. Antigamente, a medicina, hoje, claro, né, com o tempo, com a experiência, até nós, seres humanos, quando a gente tinha 5 anos, o nosso olhar em relação à matemática era 1. Aos 30 é outro, nós evoluímos. Não, evoluímos os nossos conceitos de matemática, por exemplo. Então, a gente deve prestar atenção nisso. Outra mudança que eu acho que as pessoas se enganam. Veja, antigamente, hoje as religiões já estão em discussão. Grande nada. Hoje em dia, as religiões se travestem de ciência. Tem muitas religiões aí que não se assumem como tal e dizem, não, isso aqui não é uma religião, isso aqui é uma ciência. Quando na realidade já é uma religião e não seria, isso não a desqualificaria, né? O que muda é a linguagem. Antigamente as pessoas com muito mais frequência subiam a escada de Aparecida, de joelhos, para encontrar o padre lá na frente da escada e beijar a mão do padre, não sei o que. Hoje não, as pessoas não fazem isso. Bom, hoje as pessoas se reúnem para pagar não sei quanto para a vivência, o investimento para passar a vivência com um mestre com um nome indiano, com barbona e com túnica, que vai falar nada, enfim, mas a linguagem mudou, a linguagem, aí você vê aquelas pessoas, aliás eu indico muito, eu já indiquei algumas vezes aqui um documentário chamado Kumaré, com K. Esse é um documentário de um diretor de cinema indiano com ascendência americana, e ele quis mostrar como é fácil enganar as pessoas sendo um mestre. Então ele inventou esse personagem chamado Kumaré e inventou um monte de rituais, o ritual da luz azul, inventou umas histórias, né, aquela falinha, igual esses Prembaba, igual esses caras. E aí as pessoas foram segui-lo, e ele vai mostrando assim a devoção das pessoas, de como as pessoas se enganam. Chega um momento que ele é culpado diante daquilo que ele fez e preso naquela história, não sabe muito bem o que fazer, e ele se sente obrigado, obviamente, a revelar às pessoas que aquilo fazia parte de um documentário, de uma experiência. O resultado é muito interessante. Eu vi esse filme há algum tempo no Netflix, não sei se ainda está lá, mas procure no YouTube e tal, Kumaré, com K, e aí você vai entender um pouco o que eu tô falando. Então a gente deixa de falar aleluia e passa a falar namastê. Mas isso não muda nada, porque eu estou falando de essência, eu estou falando da gente. Então, voltando para o que eu estava dizendo no começo, há uma distorção para que a gente pense que nós não podemos fazer nada, né? Desse cenário que eu mesmo, de maneira cética, estou descrevendo. No entanto, apesar do meu ceticismo diante disso tudo, eu acredito na mudança individual. Eu acredito na minha mudança e na sua mudança. E essa mudança é constante, né? Como eu venho insistindo aqui no programa, todos os dias. E na medida em que isso acontece, eu vou desencadeando uma série de mudanças que eu não tenho controle, que eu muitas vezes não tenho consciência. Por isso que eu pessoalmente fico muito feliz quando alguém me escreve dizendo, olha, isso que você me falou, aquilo que outro dia eu vi e tal. Eu falo, caramba, eu não sabia dessa pessoa, eu não sabia disso, e poxa, agora eu tô sabendo, isso me deixa feliz. Mas tem muita gente que eu não sei, né? De repente tem gente agora me ouvindo, que me ouve há muito tempo, que nunca me escreveu, de alguma maneira se sente bem com o trabalho aqui. Maravilha, eu não sei quem é você, eu não sei o que está acontecendo na tua vida, mas a minha mudança, o meu olhar vai desencadeando em você as suas mudanças, os seus olhares, que vai desencadeando nos outros. E sim, e assim, de maneira silenciosa e subversiva, a gente vai mudando o mundo, mas não com essa pretensão. Mudar o mundo. A minha, como eu disse no meio do programa, o meu objetivo é mudar o mundo que eu sou. Como eu dizia aqui, eu estou aqui por minha causa, eu faço isso aqui por mim. E na medida em que eu mudo, que bom se eu tiver o privilégio de ajudar você, não eu, você, a mudar o mundo que você é. E nessa consciência, a gente vai caminhando sem sobrecargas, sem responsabilidade de mudar o mundo.
Por isso que muita gente se sente assim, chateada às vezes. E sempre quando eu falo isso, eu sei que hoje eu vou receber mensagens nesse sentido, com algum desconforto diante do que eu falo, assim, do meu ceticismo com a tal da nova era, com as datas, a data limite, essas coisas do tipo, né? Porque pra mim isso tudo é distração. É tudo distração. Eu fico esperando, depois de 2019, né? Passa a tal data limite. Depois você pesquisa pra ver o que é isso. Aí as pessoas vão ter que dar respostas pra isso. Como tinha naquela coisa de 2012, né? O calendário dos maias, aí todo mundo, o mundo vai acabar, não sei o quê. Aí passou o 2012 e não aconteceu nada. Aí algumas pessoas que insistiam muito nisso, não aconteceu. Houve um portal invisível, que isso é bom. Quem é que vai questionar isso? Como é que você vai provar que é verdade ou mentira? E de engano em engano, a gente vai vivendo distraído, sem saber que o portal que abre ou fecha é aqui. É a minha mente. Esse é o portal que abre ou fecha. Os limites não estão nas datas. Os limites estão em mim. Eu sou o universo que caminha sobre pernas. O universo que eu vejo, onde eu aponto e digo que lindo, que enorme, que infinito, que mistério. Isso tudo parte de mim. É o meu olhar, é a minha interpretação. É quem sou exposto na vida. É quem sou exposto nas experiências. É quem sou exposto no outro. Portanto, você quer cuidar do universo, você quer datas limites, você quer portais que se abrem e fecham, você quer a voz dos mestres ascensionados, do Chiron. Eu sou Chiron, consciência cósmica, que não, ouça a tua consciência. Não se distraia. Cuidado com esse tipo de coisa. As vozes dos mestres que canalizam, se for para distração, cuidado. Ouça a sua voz. Mesmo Deus vai me jogar um raio. Deus, você é um ateu. É você. É aqui. A chave de interpretação da vida são seus olhos que se projetam no seu caminho. E se seus olhos forem bons serão seus caminhos. Se os seus olhos forem escuridão, escuro será o seu caminho. Tudo em você. Se cuida. Esse programa vai ser reprisado às 3 da tarde, às 8 da noite e às 3 da manhã. Se tudo der certo, amanhã às 8 da manhã eu volto com mais um Mensagens ao Vivo. Se não voltar ao vivo, uma reprise voltará. Mas eu pretendo voltar ao vivo. Fique bem e até lá. Você ouviu Mensagens que chegam pela manhã. Insights, músicas, interatividade, conteúdos que propõem mais consciência. Mensagens que chegam pela manhã. www.webradiovagalume.com. Comunicação, espiritualidade e gente. Rádio Vagalume.